Olá, eu sou o Thiago Midler, do Cardiologia Personalizada. Você tem fibrilação atrial? Já ouviu falar em fibrilação atrial? Certamente já ouviu falar ou tem alguém que tem esse tipo de arritmia. É a arritmia mais comum da medicina. É tão comum que nós falamos que nem a arritmia do cardiologista, a arritmia do clínico geral. Todo clínico deve saber tratar essa arritmia. Como é que é? O que faz essa arritmia? Quais são os problemas dela? O que causa isso? Vamos lá. Para a gente falar um pouco da fibrilação atrial, eu precisaria mostrar para vocês o modelo do coração que a gente tem e usa bastante aqui no consultório. Esse é o modelo do coração. Aqui são os grandes vasos, são os vasos que levam sangue para o corpo inteiro e trazem sangue para o coração novamente. O coração funciona como uma bomba, levando o sangue para o resto do corpo e trazendo o sangue de volta para o coração. Aqui dentro nós temos as cavidades, nós temos 1, 2, 3, 4 cavidades e são comunicadas por válvulas, né? O coração, a parte de cima do coração são os átrios e a parte de baixo os ventrículos. Essas duas aqui em cima são os átrios e as duas cavidades de baixo são os ventrículos. Essas cavidades, elas batem em sincronia, primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo, e nesse ritmo o coração funciona. A fibrilação atrial é quando a parte de cima, os átrios, ele não consegue se contrair muito bem. Ele mantém uma arritmia. O coração não fica, a parte de cima do coração, os átrios, eles não têm um ritmo regular. Eles ficam batendo de forma irregular, isso chama de fibrilação, enquanto a parte de baixo contrai normalmente. Qual é o problema disso? São dois problemas. Um é disparar o coração, porque essa arritmia pode ser muito exagerada, formando um batimento bem exagerado. E o mais grave é formar coágulos ali dentro. Se o coração não consegue contrair muito bem, se essa cavidade não consegue contrair muito bem, a chance de formar coágulos aqui dentro é grande. Esses coágulos podem sair daqui e parar na cabeça, causando um AVC, por exemplo. 30% dos AVCs são por causa dessa arritmia, da fibrilação atrial. Essa arritmia, a fibrilação atrial, é muito mais comum em pacientes hipertensos e pacientes idosos. No paciente hipertenso, é porque há uma resistência na saída do sangue do coração. Essa resistência causa um aumento nessa parte do coração. Eu estou indo um pouquinho mais profundo para você conseguir entender. Essa parte fica mais espessa, mais forte, e aqui forte não é sinônimo de bom. Essa parte mais forte precisa, ou melhor, cria uma resistência na cavidade de cima. Ela precisa mandar sangue para baixo, mas como encontra uma resistência, um músculo mais rígido, essa cavidade de cima, ela também tem que se tornar maior para vencer essa resistência. Essa cavidade de cima, esse átrio maior, mais dilatado, faz com que haja um estiramento ali nos feixes nervosos, nos feixes que coordenam essa sincronia dos batimentos cardíacos. Por isso mesmo, causando a fibrilação atrial, atrapalhando a condução dos feixes nervosos. O diagnóstico da fibrilação atrial é feito pelo eletrocardiograma, um simples eletrocardiograma. O eletrocardiograma existe algumas alterações que a gente consegue detectar ali a fibrilação atrial. O mais importante, que eu acho que é bom a gente frisar, é que 1/3 desses pacientes não sentem nada. Você pode ter fibrilação atrial e não sentir nada. Veja como isso é perigoso. Você tem uma fibrilação atrial, é assintomático e está correndo um risco elevado de fazer um AVC, um derrame, por exemplo. O tratamento da fibrilação atrial varia bastante, mas se você entendeu que um dos problemas é a frequência cardíaca disparada, uma medicação utilizada é uma medicação para controlar os batimentos cardíacos, controlar sua frequência cardíaca. Um outro problema que eu comentei, a formação do coágulo ali dentro. Em alguns pacientes, essa chance de formar coágulo é maior ou menor. Então, um dos tratamentos é o uso do anticoagulante. Por isso que quem tem fibrilação atrial geralmente usa um remédio para controlar a frequência cardíaca e um remédio chamado de anticoagulante. E tem diversos anticoagulantes que a gente usa no dia a dia. Um outro problema é o tratamento em si. Alguns casos nós precisamos fazer a cardioversão, que é um procedimento específico em que a gente dá um choque no coração para você reverter
a arritmia e voltar para o ritmo normal do coração. Um outro procedimento realizado é a ablação. A ablação é uma técnica mais invasiva, e que você consegue queimar o foco da arritmia. Então, só para você ter noção que existem aí as medicações e existem os procedimentos, a cardioversão e a ablação, que podem ser utilizados dependendo de cada caso, dependendo do grau que esse paciente tem de arritmia, do grau que ele tem de tamanho do átrio, enfim, são coisas específicas, só se o médico vai poder esclarecer. Daí a necessidade, procure seu cardiologista, faça seus exames de check-up, isso é fundamental para que a gente consiga tratar uma arritmia simples dessa, por exemplo, e evitar um AVC, uma doença muito mais grave com mortalidade elevada. Um abraço, espero que tenham gostado. Obrigado, saúde!